Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, do site Tá Com Vida. Eu sou farmacêutica e terapeuta floral e hoje eu vim esclarecer como que funciona o tratamento com os florais através de uma expressão que a gente usa muito na terapia, que chama peel the onion, que em português significa descascar a cebola. Eu gosto de contar isso toda vez para os meus clientes, para eles entenderem que é preciso um pouquinho de paciência e persistência, porque a gente precisa desse tempo para que os florais façam efeito e vocês vão entender agora também por que eu gosto de explicar isso. Então, imagina que a gente veio para esse mundo como uma criança pura, né? Imagina que a gente está uma essência, quando a gente é criança, a gente é muito espontâneo, a gente é muito livre, né? Então, quando a gente vai crescendo, a partir de uma certa idade, a gente vai vendo através dos comportamentos das outras pessoas, exigências que as outras pessoas precisam, inclusive da sociedade, né? A gente ouviu muitas crenças das outras pessoas, de como que o mundo funciona. Então, para você ser feliz, para você ser aceito, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Então, imagina como uma cebola. A cebola ela é cheia de camadas. Se você cortar ela no meio, você vai ver que ela tem várias camadinhas e o núcleo dela tá lá no meio. E quando a gente é criança, esse núcleo tá lá, intacto. Só que aí a gente vai crescendo e vai aí tentando se moldar à sociedade, e que é uma coisa natural, e essas camadas, elas vão surgindo em volta do nosso núcleo. Então a gente já nem sabe mais quem que a gente tá com tantas crenças, com tanta coisa. Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, para você se sentir aceito. E aí você já nem sabe mais quem que você é. Quando eu pergunto para os meus clientes, mas você gosta disso? O que você gosta de fazer? Como que você se vê? Como que você acha que as pessoas te veem? As pessoas não conseguem, com facilidade, me falar quem que elas são, o que elas gostam, o que elas gostariam de fazer. Porque justamente não teve essa capacidade ainda, né? Esse momento de parar e falar, vou olhar para mim agora e ver quem que eu realmente sou. Então os florais, eles fazem isso. Eles vão tirando essas camadas a cada mês, por isso que é preciso ter paciência, porque não dá no estalar dos dedos, para tirar todas essas crenças, essas emoções que foram sendo cristalizadas nessas camadas em volta do nosso centro, né, em volta da nossa essência. E eu gosto de pedir essa paciência, esse tempinho, porque assim, por mais que eu enxergue o que a pessoa precisa lá no fundo, que eu consiga ver através das expressões dela, dos gestos, de como ela fala, por mais que eu enxergue, vamos supor que ela tem alguma mágoa, alguma coisa assim. Se durante a conversa eu tento abordar o assunto e ela fala, não, eu não me sinto assim, não tem nada assim, não tenho nenhum trauma, não tenho nada assim. Se ela não enxerga ela dessa forma, não adianta eu tentar ir lá no fundo, pescar ela, trazer de volta ela para a superfície, porque é um processo de autodescobrimento, por isso que precisa desse tempo todo de tratamento, é um tratamento a longo prazo, porque a pessoa precisa tomar consciência de si mesma, né, e os florais ajudam ela a ver com os melhores olhos que ela pode ter, aquela visão limpa, como se a lente estivesse realmente clarinha, para ela conseguir enxergar o que é que ela é, as coisas que ela guardou dentro dela, as coisas que ela precisa melhorar. Então não adianta eu, com pressa, querer falar assim, essa pessoa precisa disso. E aí, se eu der os florais que eu acho que ela realmente precisa, em vez do que ela tá me relatando, né, limpar essa superfície primeiro, não adianta, porque ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar irritada, vai mexer muito no interior dela e não vai resolver nada. Por isso que a gente precisa de tempo, porque ao ela tomar consciência das coisas, dos sentimentos e das emoções dela, é aí que vai ter uma transformação. Quando a gente fala também de descascar a cebola, eu gosto de colocar aqui a questão do efeito colateral. Algumas pessoas mais sensíveis, quando elas fazem uso do floral, elas me ligam, me mandam mensagem falando, Thaís, tive efeito colateral, o floral me causou um efeito colateral, eu tô me sentindo mais ansiosa, eu tô me sentindo mais irritada, quando eu tomei, eu senti dor no estômago, eu tive dor de cabeça. O que acontece? A gente não tem essa questão do efeito colateral no floral. Por quê? Muitas pessoas não têm, e algumas pessoas têm, essas pessoas são mais sensíveis. E não quer dizer que é um efeito colateral. O que acontece é que ao descascar essa cebola, a gente vai tirando algumas emoções que ficaram ali guardadas, que foram cristalizadas
E para a gente ter a melhora, essas emoções precisam sair. E às vezes a gente sente mesmo um pouco de náusea, um pouco de dor de cabeça. Às vezes também não é do floral, o floral que está causando essa movimentação interna toda, né? Às vezes calhou aí de você ter comido alguma coisa que não caiu bem, ter passado por algum outro nervoso mais acentuado. Então, precisa avaliar isso. Mas se você fala assim, é toda vez que eu tomo floral acontece isso, na verdade é que o floral está mexendo dentro de você com as suas emoções. E essas emoções precisam ser colocadas para fora. E aí o corpo sente um pouquinho. Mas não fica assustado se isso acontecer. Me manda uma mensagem, eu sempre falo, deixo meu número com as pessoas, que se isso acontecer, a gente muda o jeito de tomar. Às vezes toma um pouco mais até do que você já está tomando, para que o efeito seja mais rápido e você sinta melhora. Bom, se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outra pessoa também, ou me manda um e-mail para taconvida@gmail.com. E se você quiser um tratamento, um acompanhamento terapêutico comigo, eu peço que você entre lá no meu site também, que vai ter lá no botãozinho Agendar Sessão, um formulário que você vai preencher, e aí eu te respondo em breve. Um beijo e até o próximo vídeo.